gente, tudo bem? Todo mundo ficar em posição de prece, fechar os olhos e começar. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, pela oportunidade de estar fazendo o evangelho na noite de hoje. Peço, Senhor, que abençoe a nossa leitura, a nossa interpretação, que essas palavras toquem o coração de cada um que está assistindo e o meu também. Peço que envie seus emissários de luz para fluidificar a água de quem precisar fluidificar, quem tiver água para fluidificar, que ajude cada um que está aqui na live a entender o texto e levar para a vida e para as outras pessoas o que aprender aqui hoje, e o mesmo para mim. Peço perdão, Senhor, pelos meus erros e peço as bênçãos, que assim seja. Cumprimento das profecias de Israel é o primeiro texto. Vou ficar feliz, gente. Tristeza que não. Tristeza que não. Opa. Cumprimento das profecias de Israel. Do seu divino apostolado, nada nos compromete dizer em acréscimo das tradições que a cultura evangélica apresentou em todos os séculos posteriores à sua vinda na Terra, reafirmando, todavia, que a lição de amor e humildade em todos os tempos da humanidade deve acervar em profetas de Israel muito tempo antes da manjedoura e do Calvário, levantar-se como um absurdo verde, vivendo de ingratidão de solo árido, onde não haverá graça nem beleza, carregado de postóbrios e desprezado dos homens. Todos lhe voltarão o rosto coberto de ignomínias, não merecerá consideração, que ele carregará o fardo pesado de nossas culpas e de nossos sofrimentos, tomando isso todas suas dores. Persumireis na figura de um homem vergano ao peso da cólera de Deus. Mas serão os nossos pecados que cobrirão de chagas sanguinolentas, e suas feridas não ser a nossa redenção. Somos imensos rebanhos desgarrados, mas para nos reunir no caminho de Deus, ele sofrerá o peso das nossas iniquidades, humilhado e ferido, não soltará o mais leve queixume, deixando-se conduzir como um cordeiro ao sacrifício. O seu túmulo passará como um de um malvado à sua morte, como um de um ímpio, mas desde o momento em que se oferece a vida, verá nascer uma posteridade e interesses de Deus, não de prosperar nas suas mãos. Então, gente, o texto fala aqui sobre o cumprimento das profecias de Israel. Foi dada uma profecia em Israel que ia vir o Salvador, né? Ia vir quem ia salvar a gente, ia mostrar a verdadeira verdade para o mundo, né? Só que essa profecia vinha falando assim que ia ser os judeus, né? Tinham a crença de que ia ser um príncipe, um rei, né? Que ia ser uma pessoa importante, uma pessoa rica, um cavaleiro, né? Uma pessoa assim, um homem de classe social, sabe? E não, veio com as vestes do mendigo, como fala em outros textos aqui. Jesus veio com as vestes do mendigo, com a profissão de um carpinteiro, nascendo numa manjedoura, onde os animais comiam, né? Então, esse é o nosso Salvador. Então, sim, a gente pode afirmar que para nós espíritas, Jesus é o Salvador, né? Jesus é o nosso Salvador, porque ele nos salvou através da palavra. Ele não salvou através de outra coisa, somente da palavra. As palavras que ele proferiu serviu para nossa salvação até hoje em dia. Até hoje em dia, Jesus salva pessoas e a gente deve muito a Jesus por ele ter nos salvado, né? Porque se ele não tivesse vindo, se ele não tivesse aceitado essa missão de Deus de reencarnar, que ele não precisava mais reencarnar, a gente com certeza ia estar bem pior, tá? E o planeta Terra ia estar bem pior. Mas ele, na sua extrema bondade, na sua pureza, aceitou reencarnar mesmo sem precisar e nos salvou através da palavra, do amor, né? Dos conhecimentos sobre amor ao próximo. E mais pra frente vai vir a terceira revelação, que é o Espiritismo, né? Podem ir aí comentando o que vocês acham, que eu fico bem feliz quando vocês comentam.
Vamos lá para o próximo. A grande lição. Sim, o mundo era um imenso rebanho desgradado. Cada povo fazia da religião uma nova fonte de vaidade, salientando que muitos cultos religiosos do Oriente caminhavam para o terreno fraco das dissoluções da imoralidade. Mas o Cristo vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade do amor. Sua palavra mansa e generosa reunia todos os infortunados, todos os pecadores. Escolheu os ambientes mais pobres, mais devastados para viver intensamente nas suas lições sublimes, mostrando aos homens que a verdade dispensa o cenário suntuoso dos areópagos, dos fortuns, dos templos, para fazer-se ouvir na sua misteriosa beleza. Suas pregações na praça pública verificavam-se a propósito dos seres mais desprotegidos e desclassificados, como a demonstrar que sua palavra vinha reunir todas as criaturas na mesma vibração de fraternidade e na mesma estrada luminosa do amor. Combateu pacificamente todas as violências oficiais do judaísmo, renovando a lei antiga com a doutrina do esclarecimento, da tolerância e do perdão. Espalhou as mais claras visões da vida imortal, ensinando às criaturas terrestres que existe algo superior às pátrias, às bandeiras, ao sangue e às leis humanas. Sua palavra profunda, energética e misericordiosa refundiu todas as filosofias, aclarou o caminho da ciência e já teria irmanado todas as religiões da terra, se a impiedade dos homens não fizesse valer o peso da iniquidade da balança da redenção. Aqui está falando da grande lição que Jesus Cristo nos passou, que foi simplesmente o amor ao próximo. Amor ao próximo, amor a si mesmo e amor a Deus sobre todas as coisas. Né? A irmandade, é isso que baseia todas as outras coisas que Jesus ensinou. O amor é o centro de tudo, sabe? E essa foi a grande lição de Jesus, que a gente tem que seguir até hoje, né? Ele combateu pacificamente as violências do judaísmo, porque o judaísmo era antigamente uma religião violenta, né? Uma religião que exigia muitas coisas das pessoas, só aceitava quem era bem de vida. E Jesus não, a filosofia de Jesus, a filosofia cristã, aceitava o pobre, aceitava a prostituta, aceitava o gay, aceitava todo mundo. Aceitava todo mundo mesmo, porque todo mundo precisa de ajuda, sabe? Desde o pobre até o rico precisa de ajuda. E a gente, porque estamos no planeta Terra, prova e expiação, né? E então não dá pra falar que a gente é puro, a gente não precisa de mais nada, porque a gente estuda, chega num ponto e fala, eu não preciso de mais nada, eu já tô bem entendido da espiritualidade. Só o ato de você já pensar, ter a presunção de achar que você sabe tudo da espiritualidade só porque você estudou ele por 2, 3 anos, ou por 15, 30, que seja, você já está apto a receber ajuda e precisa receber ajuda, tá? Porque você ainda não tá aí na pureza, né? Então Jesus veio nos ensinar a lei do amor, que baseia tudo. Agora a última, gente, a palavra divina. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Nossa, gente, eu queria fazer um dia 1 hora de live, só que eu não consigo, sabe? É muito rápido as minhas. Eu falo uma explicação super rápida. Mas, gente, para aprender sobre o livro A Caminho da Luz, que é um livro que eu tô lendo agora, gente, que eu tô lendo há bastante tempo, que eu já tô aqui, ó, na metade. Tá, A o gente que vai esse ler livro agora fala, então? sobre a caminhada do planeta Terra, desde a sua formação até os dias de hoje. Viu que interessante? No começo ele fala assim, que Deus deu um pedaço do sol. Não, peraí. Ele fala isso? Não, ele fala que Deus deslocou. É isso mesmo, ele fala isso, que Deus deslocou uma massa do sol que veio a se tornar terra. Só que os cientistas não concordam muito com essa teoria, né? Mas com certeza o Chico Xavier está certo, até porque os cientistas não tem como comprovar nada, porque é muito difícil comprovar isso. Então, ele fala isso mesmo, ele fala no começo assim, que Deus deslocou uma massa, um pedaço do sol, e aí passou, e aí ele entregou para Jesus. Aí Jesus colocou a sua equipe, seus geneticistas, seus engenheiros da vida, para trabalhar no planeta. Só que ele estava muito quente, aí ele foi resfriando. É bem interessante. Falo tudo isso mesmo.
Lá no comecinho, fala da Lua, fala de várias coisas, né? Vamos ver aqui Fala o das sumário. civilizações. Ó, começa na A Grande Gênese Planetária e termina no Evangelho e o Futuro. Então, fala até do Evangelho nos dias de hoje e do que vai ser do futuro da humanidade. Não, e esse livro é legal pra galera ter em casa e ler, só que ele é difícil de ler, né? Ele é. Você tem que ter, pelo menos, uma base assim, boa de uns meses aí de espiritismo. Mas ele é legal, ele é legal. Ele traz um conhecimento bem maneiro, assim. Não tenha dúvida. Por isso que eu faço E, a live de leitura e explicação, porque daí as pessoas, elas que não entendem às vezes as palavras que falam, já que eu tenho mais um tempinho de espiritismo, comparado a outras pessoas, ou sei lá, enfim. Eu leio e explico, legal, legal. Continua aí, então, que você estava lendo. tá? Estava lendo A Palavra Divina, terceiro texto. Não nos compete fornecer uma nova interpretação das palavras eternas do Cristo nos evangelhos. Semelhante interpretação está feita por quase todas as escolas religiosas do mundo, competindo apenas às suas comunidades e aos seus adeptos a observação do ensino imortal, aplicando-se a si próprios. No mecanismo da vida de relação de modo que se verifica a renovação geral na sublime exemplificação, porque se a manjedoura e a cruz constituem ensinamentos inovidável, muito deve representar para nós outros os exemplos divinos do Mestre, no seu teatro com as vicissitudes da vida terrestre. Das suas lições inesquecíveis decorrem a consequência para todos os departamentos das experiências planetárias, no sentido de se renovarem os institutos sociais e políticos da humanidade, com a transformação moral dos homens, dentro de uma nova era de justiça econômica e de concórdia universal. Pode parecer que as conquistas do verdadeiro cristianismo sejam ainda remotas, em face de doutrinas imperialistas da atualidade, mas é preciso reconhecer que quase 2000 anos já dobraram sobre a palavra divina. 2000 anos que todos os homens se estraçalhavam em seu nome, inventando bandeiras de separatividade e de destruição, incendiaram e trucidaram em nome de seus ensinos de perdão e amor, massacrando as esperanças em todos os corações. Contudo, o século que passa deve assinalar uma transformação visceral nos departamentos da vida. A dor completará as obras generosas da verdade cristã, porque os homens repeliram o amor em suas cogitações de progresso. Aqui fala sobre a palavra divina na nossa vida, né? A palavra divina, ela foram lições inesquecíveis, né? Que Jesus passou aqui no planeta e deixou pra gente. E isso serviu até hoje de transformação. Tá gordo? Não, não é. Eu tô zoando aqui, mas eu tô prestando atenção. E realmente é interessante. Que fazem 2000 anos, mas a palavra é valorosa e é a mesma ainda, né? Passaram 2000 anos e não caiu por terra o que Jesus falou. Nada que Jesus falou caiu por terra, porque tudo é atemporal que ele falou, né? Então ele estava pensando só no momento, né? Ele estava pensando no momento presente, porque ele usava de muitas artimanhas assim orais para falar as coisas que ele queria falar sem ferir assim o ego do próximo, sem ali alarmar a população, e também pensou no futuro, pensando assim que as pessoas no futuro iam entender melhor o que ele disse e iam aplicar melhor o que realmente está acontecendo, porque a gente está numa evolução. O mundo hoje é melhor do que o mundo há 2000 anos atrás, mas o mundo ainda está em prova e expiação, está indo rumo à regeneração total. E é verdade, não. Inclusive, se você ouviu as palavras de Jesus, você vai ver que elas são super atualizadas, né? Porque, assim, não tem. É real isso, não tem. Tipo assim, o que ele falou vale muito para hoje em dia. Todos os ensinamentos dele são super atuais, né? Uhum. Eu vou encerrar com prece.
Ah, desculpa, nossa, eu nem sabia que era um estudo. Vai. Vamos fazer. Zoei aqui. Pera aí, eu vou voltar pra gente poder fazer a prece aqui, né? Vai, faz aí. Senhor Jesus, muito obrigada pelo estudo de hoje. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estar nos passando essas palavras maravilhosas que tocaram no coração de várias pessoas, eu tenho certeza. Obrigada, Senhor, por ter mandado seus emissários nas nossas casas para nos auxiliar, para nos guiar nessa semana maravilhosa que iniciou com o estudo. E perdão, Senhor, por todos os erros que a gente tem cometido. Peço as bênçãos que assim seja.